Nesse vídeo, a gente vai realizar o primeiro cadastro do nosso sistema. A gente já está aqui na página de cadastro. Se você ainda não está, a rota é essa aqui, companies/signup. Não se preocupe, a página ainda está feinha, está com HTML puro, mas a gente vai chegar nesse formato aqui, que é do projeto que a gente fez no curso de front. O padrão do Rails é esse, ele não se preocupa com beleza, ele quer que as coisas sejam funcionais. Então a gente vai seguir a mesma estratégia. Primeiro a gente coloca tudo funcionando direitinho, depois a gente customiza para ficar bem bonito. Então vamos realizar aqui o primeiro cadastro. Coloque um e-mail qualquer. Eu vou botar um aluno@mobgeek e uma senha qualquer. Lembrando que o padrão do Rails é uma senha de 8 caracteres. Se você botar menos, vai dar erro. Então já se preocupe em colocar uma senha um pouquinho maior. E aqui a gente realiza o cadastro clicando no botão Sign Up. Aqui ele deu um errinho porque esse e-mail já existe no meu cadastro. Eu vou só trocar aqui para aluno 2. E a senha. Clica em Sign Up. Pronto, ele fez o cadastro. Mas aqui a gente viu que ele voltou para home. Então, o que aconteceu? Cadastrou mesmo, não cadastrou, deu erro. Para resolver isso, a gente vai aqui no home, no index.html, né, na pasta views, abre aqui o nosso HTML e a gente vai, só para fazer um teste, usar uma estrutura condicional, o famoso if-else. Como é que ele funciona? Deixa eu colocar um código aqui dele já e vou explicar para vocês. Existe um helper no device que é esse signed in. Ele está com um company aqui na frente, porque como vocês se lembram, o model que a gente criou com o device foi o company. Se tivesse sido user, por exemplo, seria user underline signed underline in. Então, para que ele serve esse help? Aliás, o que é um helper, né? O helper é um recurso que a Gem, ou a linguagem, ou o framework oferece para fazer alguma coisa pela gente. Uma funçãozinha, né? Uma coisinha que vai ajudar a gente. Geralmente é transformado em helper tudo aquilo que pode ter um uso recorrente, né? Algo que você vai sempre usar, é bom você criar um helperzinho. Depois, se tiver tempo, a gente vai ver que tem como criar helper também, né? Então, na verdade, isso aqui ele só retorna um true ou false para a gente, um verdadeiro ou falso. E ele está perguntando basicamente o seguinte: o usuário está logado? Sim ou não, né? Então a gente vai usar ele dentro dessa condicional if-else. Para quem não tem muito conhecimento de inglês, if significa se, else se não. Ou seja, se o usuário estiver logado, ele faz alguma coisa que a gente vai botar aqui. Se não, faz outra coisa. É isso, simples assim. E o que a gente quer que apareça? Quando o usuário está logado, em qualquer sistema que a gente está acostumado, né, um e-mail, qualquer site, Facebook, a gente pode deslogar, né, fazer um logout ou desconectar. Então, se o usuário está logado, é interessante que apareça uma mensagem ou um link qualquer. Então, só para testar, a gente vai botar uma mensagem aqui logado. E aqui na parte do se não, do else, ou seja, se ele não estiver logado, a gente mostra um não logado. Agora a gente salva, vamos lá na nossa aplicação e a gente dá um refresh aqui. Ele está aparecendo logado, ou seja, o cadastro funcionou, ele fez o cadastro, ele logou o usuário automaticamente e ele foi para a home, ele fez um redirect, um redirecionamento para a home do site. Só que ele não mostra, ali não existe nada que diga se o usuário está logado ou não, se vai ter um link de login ou de logout, enfim. Então, essa estrutura de repetição, essa condicional, ela é útil para esse tipo de coisa, entendeu? Para a gente testar alguma coisa, verificar alguma coisa e fazer ir para uma direção A ou para uma direção B. Ou até outras, C e D, depois a gente vai ver que tem if, else mais complicados. E antes de terminar, vamos só fazer um teste aqui no terminal. Existe esse comando aqui, Rails Console, que nada mais é do que aquele comando IRB quando a gente aprendeu um pouquinho de Ruby.
Só que a diferença é que o console é uma espécie do RB, só que ele torna acessível alguns recursos do nosso projeto. Então vamos digitar aqui Rails Console. Vou botar em full screen para ficar melhor. E uma das coisas que a gente pode fazer aqui é verificar se ele realmente fez o cadastro do nosso banco de dados, né? Da nossa tabela de cadastro de empresas. A forma como a gente trabalha aqui, nesse caso, é usando o model, né? A classe. Então, vamos voltar aqui rapidinho. Na pasta models, ó, existe um arquivo company RB, que é o nosso model que se chama company. Então, aqui no nosso console, a gente pode verificar de várias formas, acessar de várias formas diferentes as informações que estão no banco de dados. Aqui no terminal, no nosso console, para ter acesso às informações que estão no banco de dados, a gente utiliza o nome da classe, que é company. E existe uma série de métodos para auxiliar a gente nisso, né? Consultar essas informações, alterar, enfim. Uma delas é esse método all, company.all. Ele vai listar para a gente todos os registros, todos os cadastros que foram feitos na tabela de empresa, né? Company. Se vocês podem ver, existem dois aqui, ó. O primeiro e o segundo. E existem todas as informações que fazem parte desse cadastro. Tem o e-mail, tem a senha, e existe uma série de outros que o próprio Rails insere que visa facilitar a gente, entendeu? Como esse created at, ele guarda qual data foi feito o cadastro. Updated at, que é quando foi alterado pela última vez. Existem algumas coisas que são do device. Então, por exemplo, aqui, ó, o último cadastro, o último login, a data do último login, ele automaticamente guarda isso tudo pra gente. Se a gente quiser saber qual é o último registro, o último cadastro, existe esse método last, por exemplo. Se a gente quiser saber o primeiro, existe esse método first. Se eu quiser apagar esse, sei lá, esse primeiro registro, existe esse método delete, ou seja, eu seleciono o primeiro registro e depois eu apago ele. Então, se eu der aqui de novo um company.all, vocês vão ver que só vai retornar um, em vez dos dois como estava no início. Enfim, o uso do console é muito útil para a gente poder consultar, verificar como as coisas estão no banco de dados, e vai ser uma ferramenta que a gente vai usar bastante aqui no curso.